jogo empolgante, 4-4, gol para lá, gol para cá, virada, vai buscar o empate e tudo mais, claro que é um jogo empolgante. Esse Flamengo e Vasco do Maracanã pode até ser lembrado lá no futuro como um jogo histórico pela maneira como o placar foi sendo construído ao longo dos 90 minutos. Mas também um jogo com muitos erros, com muitas falhas, né? Especialmente do lado do Flamengo. Pior atuação do time rubro-negro desde que Jorge Jesus conseguiu arrumar a equipe. Depois que ele ajustou o time, nenhuma atuação pode ser comparada a essa. Falhas defensivas gravíssimas do Flamengo durante o jogo inteiro. Até o lance final, saindo mal do gol, o Diogo Alves, que está em ótima fase e permitindo ao Ribamar marcar o gol de empate. O gol do Marco Júnior, terceiro, uma falha coletiva muito grave. O pênalti sofrido pelo Pikachu se virou no meio de 2, 3 jogadores e arrumou a penalidade máxima. Enfim, até o gol do Marrone, a maneira como ele finalizou facilmente ainda no primeiro tempo. O Flamengo facilitou muito, foi um time muito desligado e desconcentrado e desorganizado defensivamente, bem diferente do Flamengo de outras tantas atuações que mereceram muitos elogios. O Vasco, ao contrário, o Vasco foi um time mais estruturado, mais organizado. O Luxemburgo foi bem, montando um time com preocupações pelas laterais, Raul, Marrone, na frente o Rossi, né? Pikachu usando bastante o lado do campo ali em cima do Felipe Luiz, fez a jogada, como eu falei, do pênalti que gerou o segundo gol. O Danilo Barcelos do outro lado já não descia tanto, já segurava mais ali a posição, guardava mais a posição, ou seja, uma boa estratégia que negou espaço ao Flamengo em boa parte do jogo, né? E que ameaçava o Flamengo. Tanto ameaçava que você vai ver aí nos números do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, é só você clicar e você acessa o link para baixar o OneFootball. Você vai ver que no primeiro tempo, você confere aí os números, o Vasco já tinha menos posse de bola do que o Flamengo. E foi assim o jogo inteiro. Mas você vai ver também que já na primeira etapa o Vasco finalizava mais, acertava mais a direção do gol, ou seja, tinha uma precisão maior nos arremates. Na segunda etapa, essa situação continuou. Veja aí os números. O Vasco finalizando mais, com maior precisão dos arremates e acertando mais a direção do gol da equipe do Flamengo. Ou seja, o jogo inteiro foi assim. Um Vasco preocupado em se defender, negar espaços e definir rapidamente as jogadas. É a característica desse time do Vanderlei Luxemburgo durante todo o campeonato. É sempre assim. Menos posse de bola, menos troca de passe. Não é nada muito sofisticado do ponto de vista tático, mas que funciona em determinados momentos, né? E funcionou muito bem contra o melhor time do momento, que é o Flamengo. Ou seja, foi uma atuação que merece elogios ao Luxemburgo, aos jogadores, pela maneira como se comportaram. Foram, de fato, muito bem. Flamengo, ao contrário. O Flamengo foi sofrível, pior atuação desde que o Jesus conseguiu estruturar a equipe, falhas clamorosas, um time muito desconcentrado e um detalhe que o Flamengo parece que não entendeu. Para os seus rivais, mais do que nunca, tirar pontos, mesmo que não consiga a vitória do Flamengo, é algo muito valioso. Não por acaso, 2 clássicos do intervalo aí de 6 dias, um com o Botafogo duríssimo, mesmo o Botafogo com homem a menos, jogo até violento, e agora contra o Vasco, um jogo em que o time se superou e mostrou um bom futebol. Ficou claro também, isso é importante falar nesse momento, ao mesmo tempo que o Luxemburgo merece elogios pelo seu trabalho nesse jogo, a gente tem que lembrar que quando ele fala que o objetivo do Vasco é lutar contra rebaixamento, é fugir da zona da confusão, essa coisa toda, é muito pouco. O Vasco não tem time para brigar lá em cima, para brigar pelo título. Libertadores, muito difícil com esse elenco. Mas é um time que pode passar muito longe de zona de rebaixamento e até brigar por posições ali no bloco de cima, acima da 10ª colocação, 9º, 8º, tentar chegar ali com mais dignidade e ter a ambição de, nos jogos contra os principais times do campeonato, dificultar, incomodar e vencer. O Vasco jogou nas últimas rodadas, nas últimas quartas-feiras, né, contra 3 dos 4 mais bem colocados do Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, em São Januário. Contra o Palmeiras, em São Januário. E contra o Flamengo, no Maracanã. Tá? O Flamengo é o líder, o Palmeiras é o vice-líder e o Grêmio é o 4º colocado. Pouco antes jogou contra o Santos. Perdeu para esses 3 em São Januário. Para o Santos, para o Grêmio e para o Palmeiras. Contra gremistas e palmeirenses, jogando muito mal. Muito mal. Partidas fracas do Vasco, bem abaixo do que o time pode apresentar. Muito esforço, muita luta, mas não jogou bem. Dessa vez contra o Flamengo, o time se superou. Fica claro que o Vasco tem, sim, elenco para fazer mais do que vem sendo prometido à sua torcida, que é só brigar contra o rebaixamento. É possível fazer uma campanha melhor. Essa campanha é razoável e pode ser até melhor ainda se o time jogar as partidas que restam nessa temporada com, digamos assim, parte do empenho e da estratégia bem montada que foi elaborada para esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo agora joga contra o Grêmio no domingo. Ainda está muito confortável a situação do time, é verdade.
para perder o campeonato, vai ter que ser derrotado pelo Grêmio, pelo Palmeiras, pelo Santos, e o Palmeiras ganhar todos os jogos. Pode acontecer? Pode acontecer, claro que pode. Mas a vantagem ainda é grande. E esse jogo do Flamengo contra o Vasco, com esse relaxamento e essa forma como o time jogou mal defensivamente, isso pode ter vindo em boa hora para que os jogadores, nem vou falar do Jesus, que o Jesus estava ligadaço o tempo todo, ele não perdeu a noção não, mas os jogadores entenderem que o título não está ganho e que a final da Libertadores vai exigir um esforço muito grande e relaxamentos, desconcentração podem ser fatais. Se contra o Vasco, que não tem a melhor equipe, né, uma equipe razoável, foi tão difícil e quase perdeu o jogo, imagine contra times com mais qualidade. Saudações!